Ora, vamos então dar início à audição dos peticionários da petição número 67/17ª Legislatura, primeira sessão legislativa, contra a proposta de um calendário escolar diferenciado, a favor de um calendário que respeite todos. Temos aqui uma delegação de docentes, a quem eu dou as boas-vindas. A professora Paula Costa Gomes, administradora do Movimento de Professores em Monodocência, Luísa Brandão, também do mesmo movimento, Teresa Serrão e Cristina Mateus, membro do Movimento de Professores em Monodocência. Boas-vindas a todas, sejam bem-vindas. Vamos então proceder a esta audição. Portanto, a petição reuniu 8.282 assinaturas e eu pedia que, no momento inicial, partilhassem com as senhoras e os senhores deputados da Comissão aquilo que foram os vossos objetivos quando resolveram dinamizar esta petição e dirigi-la a esta Comissão e à Assembleia da República para, enfim, nós recebemos a petição e, naturalmente, lemos o texto, mas há sempre aspectos que não ficam no texto e que podem ser aqui complementados. Portanto, terão 10 minutos no momento inicial para, nesta intervenção inicial, dar a conhecer o âmbito da petição. Depois temos intervenções dos grupos parlamentares que podem colocar questões sobre a mesma ou dúvidas e temos depois uma intervenção final de 10 minutos. E eu dou a palavra, quem é que vai usar a palavra agora? É a professora Paula Costa Gomes. Faça favor. Boa tarde a todos, Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas presentes. Em nome do Movimento de Professores em Monodocência, agradecemos esta oportunidade de nos darem voz e vamos diretamente ao que aqui nos trouxe. A petição contra a proposta de um calendário escolar diferenciado, a favor de um calendário que respeite todos, traz hoje a esta Comissão Parlamentar uma questão que ultrapassa largamente a mera organização do calendário escolar. O que aqui está em causa é o país que queremos construir, o lugar que atribuímos às crianças, o valor que damos ao seu desenvolvimento integral e, sobretudo, o modelo de sociedade que estamos dispostos a promover. O Conselho Nacional de Educação foi claro já em 2017 ao afirmar que, e passamos a citar, mais tempo passado na escola não significa necessariamente melhor tempo de aprendizagem. A chamada escola a tempo inteiro pode responder a necessidades sociais reais, mas não pode ser confundida como uma sala de aula a tempo inteiro. Quando isso acontece, os resultados são conhecidos: menor bem-estar, mais indisciplina e, paradoxalmente, mais insucesso escolar. É neste contexto que surge, uma vez mais, uma proposta de calendário escolar plurianual que mantém uma diferenciação injustificada entre a educação pré-escolar e o primeiro ciclo e os restantes níveis de ensino, prolongando o ano letivo das crianças mais novas até ao final do mês de junho. Esta proposta não resulta de um verdadeiro diálogo com a comunidade educativa no seu sentido mais amplo. Foram ouvidas estruturas de gestão, mas ficaram de fora muitas das vozes que vivem diariamente as consequências destas decisões. Educadores, professores do primeiro ciclo, técnicos especializados, famílias e, sobretudo, as próprias crianças. A primeira conclusão impõe-se com clareza política. Esta proposta não coloca no centro nem o superior interesse da criança, nem o direito das famílias a condições dignas de conciliação entre a vida profissional e familiar. E não estamos a falar de percepções vagas ou de posições ideológicas isoladas. Estamos a falar de dados objetivos e de alertas consistentes de especialistas reconhecidos. Por exemplo, o psicólogo Eduardo Sá questiona se é aceitável que crianças iniciem o seu dia às 8 da manhã e o terminem às 8 da noite de forma sistemática. Carlos Neto afirma sem ambiguidades que o atual modelo de escola a tempo inteiro está esgotado e exige uma profunda reinvenção. Os dados internacionais confirmam esta realidade. Portugal é um dos países onde as crianças passam mais tempo em contextos institucionais. Segundo a OCDE, no primeiro ciclo do ensino básico, o número total de horas letivas é superior à média europeia. Na educação pré-escolar, a situação é ainda mais preocupante. Crianças até aos 3 anos passam, em média, cerca de 39 horas por semana em creche, quando a média da União Europeia ronda as 27 horas. O último relatório Eurídice confirma este padrão. O próprio Conselho Nacional de Educação identifica um desequilíbrio estrutural no sistema educativo português,
mais dias e mais horas nos primeiros ciclos, menos nos ciclos seguintes. Isto contraria um princípio pedagógico elementar, o de que a carga letiva deve acompanhar o desenvolvimento e a maturidade das crianças e jovens. Assim, não há como contornar esta realidade. Em Portugal, são as crianças mais novas, as mais vulneráveis, as que mais precisam de brincar, de descanso e de vínculo familiar, aquelas que passam mais tempo na escola. E porquê? Porque o Estado tem vindo progressivamente a transferir para a escola responsabilidades que lhe caberiam enquanto garante políticas sociais e laborais eficazes. A escola foi transformada no último recurso do Estado. Tudo o que falha, a conciliação trabalho-família, na ação social escolar, na saúde mental, nas políticas da infância, é empurrado para dentro da escola. Esta transferência não resulta de uma ampliação legítima da missão educativa, resulta de opções políticas reiteradas, de um desinvestimento consciente e de uma estratégia de responsabilização silenciosa, muitas vezes legitimada pela retórica do cuidado. Como reconhecem dirigentes escolares e associações de pais, os horários dos pais ditam os horários das crianças. Muitas famílias não têm redes de apoio, não têm serviços públicos adequados, não têm alternativas. E perante esta ausência de políticas, empurra-se para a escola uma função assistencial que não pode substituir políticas laborais e sociais estruturais. Perdão. Importa dizê-lo com frontalidade política. A escola não pode continuar a ser o amortecedor das falhas do Estado social. As crianças precisam de educação de qualidade. Os pais precisam de condições de trabalho que lhes permitam ser pais. Responder a ambas as necessidades exige políticas integradas, não o simples prolongamento da permanência das crianças na escola. Quando analisamos o mercado de trabalho, o paralelismo é evidente. Portugal continua a apresentar jornadas de trabalho longas e níveis de produtividade baixos quando comparados com a média europeia. Mais horas de trabalho não significam melhores resultados. Ainda assim, insiste-se no mesmo modelo, tanto no mundo laboral como na organização do tempo escolar. Esta lógica tem consequências profundas, incluindo demográficas. Portugal enfrenta uma grave crise de natalidade e um envelhecimento acelerado da população. Os estudos são claros. A dificuldade... Peço desculpa. A dificuldade de conciliar trabalho e família é um dos principais fatores de adiamento ou renúncia à parentalidade. As famílias não precisam que os filhos fiquem mais tempo na escola. Precisam de horários de trabalho mais flexíveis, melhores condições de vida, habitação acessível e redes de apoio adequadas. Voltando a citar o professor Carlos Neto, o que tem vindo a acontecer é uma verdadeira escravização ao trabalho, com horários indignos e desregulados, que fazem das crianças vítimas de pais sem tempo. Crianças que passam 7 a 10 horas por dia em atividades curriculares e extracurriculares, com agendas mais exigentes do que as dos próprios pais, que os colocam na escola antes de irem trabalhar e os retiram depois da sua própria jornada de trabalho. A falta de tempo dos pais para os filhos é uma das maiores tragédias do nosso tempo. Vive-se em exaustão, em superficialidade, em precariedade, sem consciência plena do impacto que este estilo de vida tem no desenvolvimento das crianças, precisamente numa fase em que, como nos mostra a neurociência, os primeiros anos de vida são determinantes para o neurodesenvolvimento das crianças. Persistir na ideia de que a resposta está em manter crianças cada vez mais tempo na escola é, politicamente, um erro estratégico, socialmente uma injustiça e pedagogicamente indefensável. Há ainda um impacto que não pode ser ignorado, o impacto sobre os profissionais da educação, em particular os professores em monodocência. O prolongamento do calendário escolar em pleno verão, muitas vezes em escolas sem condições físicas adequadas, agrava o desgaste físico e emocional, aumenta os níveis de stress e o risco de exaustão profissional. E uma política educativa que ignora o bem-estar dos seus profissionais está condenada ao fracasso. Senhoras e senhores deputados, a resposta aos desafios educativos, sociais e demográficos do país não pode ser a mais fácil. E esta proposta de calendário escolar é precisamente a mais fácil. Prolongar horários, prolongar calendários, manter as crianças na escola porque a sociedade falhou em criar alternativas. Mas governar é escolher, e escolher exige coragem política.
O que se impõe são políticas públicas que respeitem o superior interesse da criança, que apoiem verdadeiramente as famílias, que valorizem os profissionais de educação e que promovam uma educação de qualidade, equilibrada e humanizada. Por tudo isto, defendemos que o calendário escolar da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico termine em simultâneo com os restantes ciclos, não sujeitos a exame, recusando o prolongamento até ao final do mês de junho. Não por conveniência, não por facilidade, mas por justiça social, coerência pedagógica e responsabilidade política. Muito obrigada. Julgamos Muito não obrigada. ter ultrapassado o tempo. Então, está lá embaixo, não ultrapassaram. Não chegou aos 9 minutos. Portanto, ficam com 1 minuto, se precisarem no final. Dava a palavra, então, agora ao Grupo Parlamentar do PSD. É a Sra. Deputada Ana Silveira. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores assessores. Cumprimento a senhora professora Paula Costa Gomes, administradora do movimento, e na sua pessoa cumprimento as restantes professoras e agradeço desde já a exposição aqui apresentada. Antes de mais, quero desejar a todos um bom ano 2026. O Governo e a Assembleia da República reconhecem a especificidade e a exigência acrescida dos professores em regime de monodocência, em particular na educação do pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico. Estes docentes asseguram uma presença contínua junto das crianças, acumulando responsabilidades pedagógicas, organizativas e de acompanhamento individual, que justificam uma reflexão permanente sobre as suas condições de trabalho. Importa, no entanto, enquadrar esta reflexão num quadro de opções assumidas pelo Governo em matéria de política educativa e social. O despacho número 8.368 de 2024, publicado no Diário da República, bem como o programa do Governo, consagram a manutenção do calendário escolar até ao final do mês de junho, garantindo às crianças e às famílias uma resposta pública, estável, previsível e socialmente responsável. Esta opção assenta no reconhecimento que a escola pública desempenha hoje uma dupla função essencial, uma função educativa e uma função social de apoio às famílias, particularmente relevante num contexto de elevada participação, foi aí dito, laboral dos pais e das assimetrias socioeconómicas persistentes. Neste quadro, é fundamental distinguir com clareza que o tempo letivo da responsabilidade do professor titular da turma, o tempo educativo complementar de enriquecimento e desenvolvimento integral e o tempo de apoio social às famílias, assegurando a permanência das crianças em contexto seguro e educativo. E reforço, em contexto seguro e educativo. A manutenção do calendário escolar não pode, nem deve, traduzir numa subcarga acrescida do professor monodocente. Pelo contrário, exige uma organização mais equilibrada do tempo escolar, conforme previsto no referido despacho, valorizando a diversificação das atividades e o envolvimento de outros profissionais ao longo do dia escolar. O envolvimento de outros profissionais, que nós devemos estar contemplado. Considera-se essencial proteger a componente letiva dos docentes, monodocentes, mas promover o modelo de organização do seu trabalho que reduzam o desgaste profissional sem comprometer o calendário escolar definido. Reforçar a qualidade das atividades educativas não letivas, as atividades de enriquecimento curricular, garantindo que estas são asseguradas por técnicos especializados, integradas em projetos educativos das escolas. Consolidar e valorizar as respostas de apoio às famílias, designadamente o CAF para o primeiro ciclo e o IAF para o pré-escolar, enquanto instrumentos de política pública assumidos pelo Estado e pelas autarquias, com critérios de qualidade e equidade territorial. Promover equipas educativas mais alargadas, reduzindo a excessiva concentração de responsabilidades no professor monodocente. A maioria das condições de trabalho dos docentes e a manutenção de uma escola pública capaz de responder às necessidades das famílias não são objetivos contraditórios.
Pelo contrário, uma escola com tempos diferenciados, equipas diferenciadas e responsabilidades bem distribuídas contribui simultaneamente para o bem-estar dos profissionais, para o sucesso das crianças e a confiança das famílias no sistema educativo. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada. Nós temos um novo cronómetro que marca os minutos do lado esquerdo e os segundos do lado direito. Não é 19 minutos. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado José de Carvalho, faça favor. Ora, muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Professoras. Antes de mais, votos de um excelente ano bom 2016, que seja carregado de facto das maiores, 2026, e que seja de facto carregado das maiores realizações para todos. E como estamos em início de período letivo para muitos de nossos alunos, que este recomeçar que todos os anos nos é proporcionado, permita de facto esse recomeçar, esse emendar, caminhar e solucionar a todos quantos fazem acontecer a escola, e que são tantos, sejam os professores, os alunos, os funcionários, os administrativos, os terapeutas, psicólogos, diretores, etc. Naturalmente, agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega a presença das senhoras professoras nesta comissão e, acima de tudo, pelas reflexões e, mais do que isso, as inquietações que aqui nos trouxeram esta tarde. Na petição e na apresentação que a senhora professora Paula Costa Gomes aqui nos fez, criticam o prolongamento do calendário escolar no pré-escolar e no primeiro ciclo, até ao final de junho, e afirmando que essa opção não serve ao superior interesse da criança, nem melhora sequer a aprendizagem. Sustentam ainda que Portugal é um dos países europeus onde as crianças passam mais tempo na escola, sobretudo nas idades mais baixas, e sem que isso se traduza em melhores resultados escolares. E, portanto, alertam ainda para o impacto negativo no bem-estar das crianças, no ambiente escolar, na saúde mental dos professores e na própria vida familiar dos nossos concidadãos. O Grupo Parlamentar do Chega, naturalmente, está sensível aos argumentos utilizados pelos peticionários, nomeadamente, e passo aqui a citar, Portugal é um dos países da Europa onde as crianças passam mais horas na escola. Os diretores escolares, as próprias associações de pais também reconhecem que as famílias dependem cada vez mais da escola devido à falta de respostas e de políticas públicas de apoio para apoio às famílias. Outro ponto que também aqui referem que o prolongamento do calendário escolar agrava o cansaço e o desgaste dos docentes, mas também das crianças e dos próprios alunos. Sabendo nós ainda que há poucos meses saiu também um estudo em que nos apontava que mais de 50% dos professores, aliás, quase 50% dos professores, estavam em situação de desgaste físico e emocional. Para o caso das crianças e alunos, julgamos que os dados não serão tão gravosos, não estarão na ordem dos 60%, mas de qualquer das formas também, pelo menos até à data e daquilo que pesquisamos enquanto grupo parlamentar, também não há dados que sejam significativos ainda sobre este assunto, e se calhar agora como estamos a iniciar este ano bom de 2026, se calhar é este um desafio que aqui fica, fazer esse estudo para os alunos e para as próprias famílias, uma vez que já há esse estudo para os professores. E, portanto, fica aqui este desafio, permitam-me também. E, portanto, da nossa parte, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, deixamos algumas notas. A primeira, para o Chega, naturalmente, o superior interesse das crianças está acima daquilo que pode ser a conveniência administrativa, muitas vezes, do Estado e dos governos. Segundo, para o Chega, as escolas não podem ser, e permitam uma expressão, de mero depósito de crianças, e, portanto, para esconder muitas vezes aquilo que é a falta de políticas públicas para apoio à família. Terceiro, para o Chega, defender os professores é claramente uma prioridade. Pessoas que continuam, na sua grande maioria, sem condições de trabalho dignas e sem o respeito devido, uma vez que apenas teremos, e acho que isto também, apesar das divergências entre todos nós, há uma convergência aqui, é que parece-me que para termos uma escola e um ensino de qualidade, teremos de dignificar aqueles que todos os dias dão o melhor de si pelo país e pelas escolas e pelos nossos alunos e tantas vezes pelos nossos filhos. E, portanto, algumas questões que aqui deixo, julgo que ainda tenho um pouco de tolerância, Sra. Presidente. A primeira questão é se esta petição já foi apresentada junto do Gabinete do Sr. Ministro da Educação e, em caso afirmativo, qual a resposta que obtiveram, se é que obtiveram. Depois, a segunda questão, se entendem que as escolas, e permitam uma expressão após anos de socialismo, relativamente às questões dos currículos escolares, mas também da carga letiva, se têm sido os mais adequados e apropriados para a obtenção do tão ambicionado sucesso escolar. E termino naturalmente da mesma forma que iniciei, que é agradecendo a vossa presença e, acima de tudo, a inquietação que aqui nos trouxeram, e um excelente ano bom de 2026 para todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, a senhora deputada... Rosa Isabel Cruz, senhora deputada Manuela.
Então, muito boa tarde a todos. Favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Para começar, bom ano, que 2026 seja um ano de sucesso para todos e que traga aquilo que mais desejarem. Vou cumprimentar todos os membros do Movimento de Professores para a Imunodocência, da pessoa da professora Paula Costa Gomes, e muito obrigada por tudo aquilo que nos trouxeram aqui, nomeadamente a esta Comissão da Educação, este tema que é central nas políticas educativas, que é naturalmente o tempo escolar das crianças, vou-lhe chamar mais novas, nas escolas. Esta petição chama a atenção para uma ideia que o Partido Socialista sempre partilhou. Mais tempo na escola não é por si só uma garantia de melhor aprendizagens. Nós, enquanto professores, sabemos bem disto, como aliás também é reconhecido em estudos do Conselho Nacional da Educação. Os dados que nos trazem aqui que mostram que Portugal, e também já foi referido anteriormente, que Portugal é um dos países onde as crianças passam mais horas na escola, em particular no pré-escolar e no primeiro ciclo, com valores claramente acima da média europeia. Também se identifica um desequilíbrio na distribuição do tempo letivo, concentrando uma grande carga excessiva nos primeiros anos e alerta para impactos no bem-estar das crianças, no desgaste dos docentes e para impactos e para as condições físicas nas escolas, sobretudo no final do ano letivo, nomeadamente também não só nos alunos, mas nos professores. Estas são preocupações legítimas e merecem naturalmente serem consideradas com muita seriedade. O Partido Socialista entende, no entanto, que esta discussão não pode ser feita de forma isolada. A própria petição que nos traz reconhece que a escola hoje cumpre uma função educativa, mas também cumpre uma função social. Uma função social de apoio às famílias, uma realidade que resulta de fatores que ultrapassam a escola, naturalmente que sim. Isso também não compete à escola cuidar, mas ultrapassa a escola, mas a escola hoje em dia está no cerne da questão. Horários de trabalho longos, fragilidade das redes de apoio e as desigualdades sociais. Por isso, para nós, Partido Socialista, a resposta não pode ser apenas mexer no calendário escolar. Tem de passar por avaliar a qualidade do tempo escolar, sim, distinguir claramente o que é o tempo letivo do tempo não letivo, reforçar a articulação com autarquias e respostas comunitárias e garantir melhores condições de trabalho e funcionamento das escolas. Nesta vossa petição é colocada uma questão política relevante, saber se o prolongamento do calendário no pré-escolar e no primeiro ciclo serve de facto o superior interesse da criança. O PS entende que esta e qualquer decisão nesta matéria deve assentar em avaliação rigorosa, com diálogo com a comunidade educativa e numa abordagem integrada de conciliação, trabalho e família. De outra forma, mexer nisto pode prejudicar aquilo que nós chamamos o superior interesse da criança também. Porque, tanto a falar de famílias, a criança faz parte dessa família. Portanto, não pode ser reduzido a um debate sobre dias de aulas, é um debate sobre bem-estar infantil, justiça social, condições docentes e políticas familiares. A minha pergunta não é bem uma pergunta, é uma pergunta-reflexão que vou partilhar convosco. Tendo em conta a vossa própria petição, reconhece que a escola cumpre esta tal função que acabei de dizer, tanto educativa como social. Pergunto se já discutiram com os decisores políticos, Ministérios da Educação, Direções Gerais, ou se apresentaram algumas soluções, vocês que são, perdoem-me chamar-lhes, os atores principais no teatro de operações que é a própria escola e que melhor do que ninguém sabem aquilo que está em causa e aquilo que temos no terreno, se já falaram, se já tentaram, discutiram, perceberam se elas existem e de como se pode fazer para substituir ou reformular este prolongamento e este calendário escolar que temos hoje em dia, tanto no pré-escolar como no primeiro ciclo, e se concordam que tudo isto nunca poderá ser feito à margem ou sem considerar aquilo que é exigido, que são as tais políticas complementares, nomeadamente na conciliação trabalho-família e nas respostas sociais fora da sala de aula. E resta-me agradecer mais uma vez o vosso contributo e reforçar que este debate deve ser feito com equilíbrio, responsabilidade e foco no essencial, o bem-estar da criança e a qualidade da escola pública e a justiça social. Muito obrigada pela vossa participação. Muito obrigada, Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, e eu peço desculpa pelo lapso que no início me esqueci do nome. Está sempre desculpada, não se preocupe. Depois temos então o LIVRE, Sra. Deputada Filipa Pinto, faça favor. Obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Um bom ano para todas e para todos, e eu quero também começar por saudar os peticionários que aqui hoje recebemos e quero aproveitar para agradecer, porque é mesmo muito importante que os pais e a comunidade façam ouvir a sua voz, e esta é também uma excelente forma de o fazer.
O tema que nos trazem é da maior relevância e arrisco dizer dos assuntos mais importantes para o futuro do nosso país, porque tem a ver com o futuro das nossas crianças. E como citam na vossa petição, estamos fartos de ler estudos e evidências de profissionais das diversas áreas que nos alertam para os perigos de termos crianças a trabalhar das 8 às 8. Isto ou está também diretamente relacionado com o tempo de trabalho dos pais. Aumenta a automação, aumenta a digitalização e nem por isso as crianças têm mais tempo para estar em família, com a família. Há até cada vez mais a tendência para alargar ainda mais os horários das creches e das escolas para fazer face a esta necessidade que as famílias revelam todos os dias e isto não podemos aceitar. Citam na vossa petição o professor Carlos Neto, que respeitamos bastante e que diz que o atual modelo da escola está esgotado e é preciso reinventá-la. O livro não podia estar mais de acordo. A escola do futuro não pode ser uma escola onde as crianças estão sentadas o dia inteiro a ouvir um professor ou professora passivamente. Não pode ser um depósito onde se deixam as crianças enquanto os adultos estão a trabalhar e Portugal continua a ficar para trás. Mais de 1.200 horas de aulas, 40 horas por semana no primeiro ciclo, que comparam com uma média de 27,4 horas na União Europeia, como referem também. O Conselho Nacional de Educação tem vindo a alertar para o problema. Há mais dias de aulas nos primeiros ciclos de escolaridade e isto está a hipotecar o futuro. Em Portugal, as crianças mais novas são as que mais tempo passam na escola e isso acontece porque são os horários dos pais que ditam os horários dos filhos. E para nós esse paradigma está errado. Para este Governo, sabemos que quanto mais os horários estiverem desregulados, melhor. É, na verdade, o que querem fazer com este pacote laboral que querem implementar. E parece que não, mas as duas coisas estão ligadas. Para o LIVRE, o futuro faz-se com menos tempo de trabalho e mais tempo para estar em família. É uma questão que não se pode desligar uma da outra. Isso é o que é sair da cauda da Europa e não o contrário. Permitam-me citar uma parte da vossa petição, que também subscrevemos. Portugal tem das semanas de trabalho mais longas, contudo o índice de produtividade do país continua a cair, como também disseram. E, portanto, mais horas de trabalho não significam maior produtividade. O modelo de economia que nós temos é que não está correto. Faça a concordância com a vossa petição. Não temos grandes perguntas a fazer e, na verdade, queríamos garantir-vos que terão o apoio do LIVRE nesta vossa luta por mais tempo de qualidade para as crianças e para as famílias. E contem connosco. Obrigada por terem trazido este problema a esta comissão, que além de tratar de questões de educação, também trata de, como estivemos agora a ver, e com esta discordância percebemos, de questões do mundo laboral. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. E agora, pelo PCP, vai usar da palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria também começar por desejar um bom ano, cumprimentar-vos e agradecer também o conjunto de elementos e preocupações aqui à Assembleia da República, em particular com a diferenciação que há entre o primeiro ciclo pré-escolar e os restantes níveis de ensino e os impactos que isso tem, quer do ponto de vista da educação das crianças, na sua saúde e bem-estar, quer também o que tem a ver com as condições de trabalho dos professores. E, portanto, eu queria, sobretudo, registar o seguinte. É óbvio que tem que se assegurar à escola, e nós consideramos que a escola tem uma responsabilidade pedagógica, uma responsabilidade no plano da educação, e é aí que devemos concentrar naturalmente as nossas atenções e adequar naturalmente quer o calendário escolar, quer o desenvolvimento das atividades pedagógicas, tendo em conta esse pressuposto naturalmente, que é a aprendizagem por parte das crianças, e bem sabemos como é importante também, até numa idade tão nova que estamos a falar, da importância que é das crianças também terem tempo para brincar. Estamos confrontados na nossa, eu diria assim, na nossa sociedade, depois com um modelo de funcionamento e de organização que não permite às famílias, de facto, o adequado acompanhamento dos seus filhos. E esse é um problema de fundo, efetivamente, que está relacionado, naturalmente, com condições de trabalho, horários desregulados, o facto, muitas das vezes, das famílias residirem longe dos locais de trabalho, às vezes até pode ser perto, mas depois os tempos de deslocação
educação são enormes e tudo isso desestrutura a vida da família e não permite, de facto, aquilo que nós consideramos que deve ser, que é o direito das crianças também ter um acompanhamento, a presença dos pais, de facto, de uma forma adequada, que hoje não temos. E há um outro aspecto que existe também respostas, que são à necessidade de além de uma outra estruturação, e que passa, que eu já fiz referência, passa pelos horários de trabalho, questões laborais e garantias de condições de trabalho e, de facto, uma efetiva articulação entre a vida profissional e a vida pessoal, há depois uma outra questão que também exige respostas sociais que também, se calhar o mais, para ser rigorosa, estão muito aquém daquilo que é necessário. E a questão que se coloca é se é a escola ou não que deve assegurar essas respostas sociais. E, portanto, eu creio que também estamos confrontados com essa questão. E indo ao encontro daquilo que disse no início, a escola tem uma função eminentemente pedagógica e, portanto, é necessário encontrar, mesmo o funcionamento da dita escola a tempo inteiro, nós vemos o que é que significa os alunos ficarem, aliás, foi feitas referências, quer na petição, quer agora na intervenção, períodos na escola muito superiores, que muitas das vezes que os adultos ficam nos seus próprios locais de trabalho. E isto acho que nos deve fazer, de facto, refletir e pensar se é este o caminho adequado. Nós queremos que não, naturalmente, e que devem ser criados, obviamente, respostas efetivamente sociais, de componente lúdica, para, naturalmente, assegurar esse apoio às famílias que é necessário. E é aqui que falta essa resposta, de facto, e essa garantia. Eu vou concluir para dizer que, efetivamente, há aqui um conjunto de aspectos que precisam, de facto, e o facto de trazerem esta petição permite-nos também discutir estes aspectos e deixar da nossa parte muito claro, obviamente, qualidade do ensino, garantias de condições de aprendizagem adequadas às crianças, condições de trabalho aos professores, como é óbvio, e termos uma escola pública que, efetivamente, tenha os meios e as condições, quer do ponto de vista dos recursos, mas também que tenha condições e garanta condições a todos os seus profissionais para que efetivamente possa dar essa resposta de qualidade às nossas crianças. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminadas as questões dos grupos parlamentares, eu dava agora a palavra ao movimento Professores em Monodocência para responder às questões e para tecerem os comentários que entendessem relativamente às considerações que os senhores deputados aqui colocaram. E vai... Sim, Sra. Deputada, faça favor. Mas eu queria só, está a decorrer outras comissões que tenho que também estar presentes, não vou poder continuar presente aqui na Comissão de Educação, mas naturalmente irei acompanhar a restante audição e os demais elementos e agradeço. Muito obrigada e agradeço também, Sra. Presidente. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, vai usar da palavra a Sra. Deputada, perdão, a Sra. Professora Cristina Mateus. Teresa Serrão, não estão por ordem que tinha aqui. Muito bem. A Sra. Professora Teresa Serrão, faça favor. Liguei. Pronto. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Bom ano. E começo por a ler aqui uma coisa que preparámos, que responde a quase a todas as questões que foram colocadas. O debate que hoje aqui nos trouxe não é apenas sobre o calendário escolar, nem sobre os modelos organizativos da escola. É, acima de tudo, um debate sobre a urgente necessidade de mudança do paradigma educativo que o país escolheu para as crianças mais novas e sobre o tipo de sociedade que queremos construir. Todos já concluímos que o modelo de escola a tempo inteiro, tal como foi implementado em Portugal a partir de 2006, incidindo sobretudo sobre a educação pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, assentou em dois objetivos centrais. Por um lado, aumentar o tempo de permanência das crianças na escola, de modo a responder às necessidades de conciliação entre a vida profissional e familiar dos pais. Por outro lado, proporcionar às crianças oportunidades para uma formação global e diversificada, com as tais atividades todas de enriquecimento curricular, da AECs, da AVES, tudo isso.
O primeiro objetivo foi amplamente alcançado, com milhares de crianças dos 3 aos 10 anos e, mais recentemente, com o programa Creche para Todos, a englobar bebés a partir dos 5 meses, a permanecerem no espaço escolar 8, 10 ou mais horas por dia, muitas vezes ao longo de 11 e 12 meses, sem férias, e nem sempre em espaços adequados, seguros, e nem sempre com técnicos especializados, o que faz com que, muitas vezes, não seja o espaço mais adequado nem o mais seguro. O mesmo não se pode ser afirmado relativamente ao segundo objetivo. Mais tempo de escola não se pode traduzir em melhores resultados. Curiosamente, após quase 20 anos de implementação deste modelo, que imprimiu uma das mais profundas mudanças nas políticas educativas dirigidas à infância, não existem estudos nem avaliações globais, independentes e credíveis que permitam aferir o seu impacto real no desenvolvimento global, do bem-estar e na aprendizagem das crianças. Essa ausência não é um detalhe técnico, é uma falha política gravíssima. Face a esta lacuna, somos obrigados a recorrer a indicadores indiretos, mas relevantes. Desde logo, a manutenção do acentuado decréscimo da taxa de natalidade, a existência de uma oferta pública de escola a tempo inteiro, não se revelou um fator suficientemente forte para que os pais decidissem ter filhos. Do mesmo modo, a maior compatibilidade entre horários escolares e horários laborais não teve impacto mensurável no aumento da produtividade, desmontando a narrativa de que este modelo resolveria simultaneamente problemas educativos, económicos e sociais. No plano das competências, os dados internacionais são particularmente elucidativos. Os resultados do PISA mostram que uma parte significativa dos alunos portugueses de 15 anos continuam a apresentar sérias dificuldades em matemática, leitura e ciências. O inquérito às competências dos adultos da OCDE, PIAC, revela que os jovens adultos portugueses se situam abaixo da média da OCDE em literacia, numeracia e na resolução de problemas. Estamos a falar de competências fundamentais para a vida, não de meras classificações. Estes resultados não sustentam a ideia de que mais tempo passado na escola, desde idades cada vez mais precoces, se traduz automaticamente em melhores competências. Obrigada. Vai usar a palavra agora. Diga-me o nome. Sim, a senhora professora Cristina Mateus. Cristina Mateus, faça favor. A nossa experiência, decorrente dos nossos percursos profissionais e também do elevado número de colegas de norte a sul do nosso país, que integram o movimento de professores em monodocência e outros, vêm corroborar estes dados. De facto, a cada ano que passa, temos vindo a constatar a existência de uma poupança de recursos humanos e até muitas vezes materiais, relativamente ao funcionamento deste modelo de escola a tempo inteiro. Por exemplo, as atividades de enriquecimento curricular começaram por se constituir em 2 momentos de 2 aulas, mas rapidamente passaram a um tempo, com o intervalo de 1 hora, reduzindo assim as atividades para metade. Constatamos ainda um crescente desinvestimento nos profissionais que asseguram as atividades assistenciais, o que leva a que existam alterações constantes ao nível dos recursos humanos, uma vez que estes conseguem melhores condições de trabalho noutras áreas. Outros exemplos evidenciam a precariedade e falta de recursos humanos que igualmente caracterizam o modelo de escola a tempo inteiro. Como seja, rácio elevado de crianças relativamente aos profissionais, quando estes existem, que asseguram esta valência assistencial. Por exemplo, uma animadora para um grupo de 100 crianças. Os espaços disponíveis, senhores deputados e senhoras deputadas, muitas vezes, ou grande parte das vezes, são exíguos, são desadequados face ao número de crianças, o que faz com que, por exemplo, não seja possível recorrer a nenhum espaço exterior em condições climatéricas adversas, quando está demasiado calor, frio ou chuva, ou que crianças tenham que almoçar por turnos, em refeitórios pequenos e com horários desencontrados, ou ainda permaneçam 7 horas e mais na sua sala de atividades letivas, uma vez que não existe mais nenhum espaço ou não existem outros recursos humanos em número suficiente. Chegados aqui, eu gostava de falar de uma situação onde eu lecionei há 2 anos atrás
é um centro escolar que a construção recebeu um Prémio Internacional de Arquitetura. Eu fui encarregada de educação durante 6 anos antes de ir lecionar lá. Tenho a maior honra de ter sido, portanto, encarregada de educação nesse centro escolar. Os profissionais sempre impecáveis. Portanto, a ideia que eu tenho dali, muito boa. Quando eu fui trabalhar para aquele centro escolar, o que é que acontece? Realmente as instalações são novas, realmente nós conseguimos, em termos económicos, rentabilizar os recursos humanos e os recursos físicos. O que é que acontece? Acontece que o espaço exterior é absolutamente estéril. Temos 320 crianças num espaço exterior que não tem nada, senhores deputados, e quando está a chover, quando está mau tempo, quando está frio ou quando está um calor enormíssimo a partir de junho, e estou a falar de uma situação que acontece no norte do país, estas crianças não têm qualquer tipo de condição para fazer uma hora do almoço no exterior, muito menos as tais atividades que nós sabemos que devem sair de fora da sala. Mas os centros escolares e as escolas, a maior parte, não têm condições. Portanto, eu convidava os senhores deputados e as senhoras deputadas, embora a nossa petição fale mais do final do ano, por favor, não marquem agendas às escolas nem aos centros escolares. Vão e verifiquem o que é que está a acontecer naquele momento com aquele grupo de crianças e com aquele professor e com aquela professora em concreto, porque as condições de trabalho realmente não são boas, são péssimas. E nesse centro escolar, especificamente, tem umas janelas, portanto, enormes. Quando o professor de primeiro ciclo pretende projetar alguma coisa para a parede, tudo não é possível, não se vê. E depois acabam por pôr ou uns panos pretos, ou uns plásticos, ou o que seja. Portanto, isto é impossível. O inquérito às competências dos adultos da OCDE revela que os jovens adultos portugueses se situam abaixo da média da OCDE em literacia, numeracia e resolução de problemas. E estamos a falar de competências fundamentais para a vida, não de classificações escolares. Estes resultados não sustentam a ideia de mais tempo passado na escola, desde idades mais precoces. Para terminar, a professora Teresa... Luísa Brandão, muito Sim. bem. Queria só sublinhar que perante este cenário impõe-se uma pergunta que ficou durante anos por fazer, que é o que é que as crianças ganham efetivamente na escola a tempo inteiro? Porque se é verdade que alguns pais ganharam disponibilidade para cumprir horários alargados, também é verdade que as crianças perderam tempo de qualidade com a família, tempo de brincadeira, tempo de descanso e tempo de silêncio. Já referimos aqui que brincar não é um luxo. E queria sublinhar que a escola a tempo inteiro, da forma como nos é exigido, é um modelo falhado e uma missão impossível. Eu ouvi a deputada Ana Silveira referir que todos os recursos que estão disponíveis à escola, isso não existe. O que existe na realidade, o modelo começou com 2 horas da AEC por dia, rapidamente passou a ser só uma, e 1 hora inteira de intervalo, nas condições que a colega aqui referiu. Portanto, o que está no papel e o que está a acontecer na realidade não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Queria sublinhar que esta missão é de facto impossível para crianças e está muito mais além do calendário escolar. É impossível para os professores em monodocência, porque se são o adulto de referência da criança, passam a ser o adulto de referência de todas as instituições que vêm fazer trabalho à escola. E essa responsabilidade assistencial tem mesmo que sair. Queria responder também ao grupo parlamentar do Chega, que nos falou sobre o currículo, é uma coisa importante também, porque parece que são 2 documentos diferentes, o percurso escolar das crianças e aquilo que acontece depois na realidade. Porque os alunos entram no primeiro ciclo com, às vezes condicionais, com 5 anos, ainda não fizeram 6, e no percurso escolar deles, já sabemos todos, que não vai haver retenções. A retenção está vetada do primeiro para o 2º ano. Portanto, isso implica que todas as crianças aprendam ou não aprendam as competências básicas e elementares que estão definidas para o 1º ano, passam para o 2º ano. E no 2º ano o currículo é exigente também. Portanto, os currículos precisavam mesmo de ser mexidos e precisava de ser devolvida ao 1º ciclo a componente elementar da formação. Elementar na leitura, elementar na matemática e no raciocínio, elementar nas relações pessoais com os outros, elementar e que é a base depois de tudo que lhes vai acontecer para a frente. Portanto, os currículos precisam sempre de ser mexidos, mais do que saber distinguir
entre um triângulo isósceles escaleno e equilátero no segundo ano, se calhar eles precisavam de saber calcular mentalmente com números até muito baixos, mas que garantia que no final de um ano letivo todos os alunos, ou a grande maioria deles, de facto, sabia aquilo que era elementar para concluir um primeiro ciclo com a formação básica. Ora, como se depreende, a discussão é muito mais abrangente que o calendário escolar e o que esperamos desta Comissão Parlamentar não são palavras de compreensão ou de reconhecimento. Acho que já passamos todos essa fase. Esperamos que esta Comissão não se limite a ouvir. Esperamos que esta Comissão não seja um órgão decorativo. Esperamos que esta Comissão cumpra com coragem e responsabilidade as funções que lhe são atribuídas. Esperamos ações concretas, capazes de recentrar na escola o desenvolvimento global da criança. E eu acho que é muito fácil de fazer o trabalho, é com muita responsabilidade, mas é fácil de fazer quando nós, de facto, olhamos para as crianças como o centro da escola, o centro da sociedade. Portanto, as políticas laborais têm que ter a criança no centro. E, em nome do Movimento de Professores em Monodocência, queria agradecer a atenção que nos dispensaram. Muito obrigada. Temos alguns minutos ainda de resposta. Não, terminou o tempo, já excederam o tempo que tinham. Sim. Agradeço então a vossa exposição, as preocupações que partilharam connosco. Naturalmente, esta comissão não é um órgão decorativo. Nunca é um órgão decorativo. Esta comissão tem as suas funções, são funções de legislação, de fiscalização da ação do Governo nas matérias que estão no âmbito da sua atividade. Naturalmente, a questão que trouxeram é do âmbito da nossa comissão e os grupos parlamentares têm a possibilidade da iniciativa legislativa. Naturalmente, avaliam os contributos que nos fazem chegar, os vossos e o de muitos outros cidadãos, que agradecemos sempre, porque é bom que seja, de facto, possível ouvir aqui as preocupações na primeira pessoa, não é? E a descrição das situações reais na primeira pessoa, e depois cada grupo parlamentar pondera se deve apresentar uma iniciativa legislativa, se deve questionar o Governo, se deve apresentar projetos de lei, projetos de resolução sobre as matérias e, portanto, as questões têm sempre, naturalmente, algum impacto e sempre alguma resposta, mesmo que às vezes não seja a resposta que esperam, mas naturalmente terão sempre resposta. Mais uma vez, muito obrigada pelo vosso contributo. Sim, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, faça. Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Não querendo prolongar a discussão nem o debate, não é isso que se pretende, mas no âmbito daquilo que é a nossa missão de acompanhamento e de fiscalização, uma vez que foi elencado aqui por parte da Sra. Professora um centro escolar em Posso específico. identificar sem problema Era nenhum. isso. O que eu iria solicitar era que pudesse ser então identificado o centro escolar, até para que nós possamos fazer esse trabalho de acompanhamento, não apenas daquilo que é o que tem que ser discernido, aquilo que é competência governativa, mas também competência autárquica. Muito obrigada. Eu queria só dizer, eu ouvi aí assim um zum, não é só neste centro escolar, portanto, Centro Escolar de Mouriz, Paredes. É bom que se observe as condições em que a escola ganhou o prémio e ficou terminada, a obra foi dada por concluída e depois tudo aquilo que a Associação de Pais e a autarquia tiveram que fazer em termos de cobertura e em termos daquilo que está agora no espaço exterior. Mas era mesmo nesse ponto, se me permite, não precisamos de ir tão longe. Basta fazer uma visita aos vários agrupamentos da cidade de Lisboa e todos eles não têm condições para receber o número de crianças que recebem. A maior parte deles não faz a fiscalização, as juntas não fazem a fiscalização que deviam, ou seja, não é pedido aos encarregados de educação o horário de trabalho. Portanto, chegamos a ter crianças, e eu dou-lhe claramente um exemplo de uma criança minha que tem uma paralisia cerebral, que nos últimos 2 anos está há 18 meses sem férias. Porquê? E a mãe tem um horário que pode ir buscar. Porque está há 18 meses sem férias, porque
aquele centro, aquele CAF, aquelas atividades de enriquecimento funciona 12 meses. Não pode ser. Isto tem que ser legislado. Posso interromper, Teresa? Muito obrigada. Temos mesmo de... Não é caso... Isto Não são é casos únicos. Isto estende-se a todo o país. Estas situações que tanto a Cristina como a Teresa falaram. Pronto. E nós... Muito bem, muito obrigada. Qualquer contributo que queiram fazer-nos chegar também tem o e-mail da Comissão e poderão especificar essas questões. Muito obrigada.